Quanto pouco do tempo tem a teatro. Fragmento? A gente começou em 2002. 2002, já quase 10 anos. Quase 10 anos, mas assim, ficou mais forte o trabalho de uns 5 anos pra cá, quando a gente começou a ser contemplado pelo Fomento à Dança. Fomento à Dança, né? Que viabiliza aí trabalhos de montes de companhias, né? Antes eu fazia solos, duetos, porque... Você está desde o começo, você é fundadora. Você é a fundadora. Você é a dona Fragmenta. Isso. A dona Fragmento é ótimo. Então, antes era uma coisa assim mais solitária, né? Então, depois que a gente conseguiu alguns apoios municipais, estaduais, o PROAC também, aí eu comecei a formar um grupo mais estruturado, aí fiz audição, aí chamei bailarinos. Então, agora a gente está com um elenco de 6 bailarinos. Mas varia, assim, dependendo se tem verbo ou não. Espetáculo e tal. Se tem dinheiro, dependendo se tem dinheiro. Se tem dinheiro, todo mundo participa. Se não tem, aí todo mundo desaparece. é só você. Eu, particularmente, assim, eu chamo de dança teatralizada porque eu busco muito a dramaturgia da cena. Então, assim, eu pesquiso o movimento muito pela situação do sentido, né? Eu falo que é uma dialética entre ação e sentido. Muito mais isso do que o peso, a dinâmica, isso vem, é natural. Isso vem, é natural. É natural. Depois tem que estudar o movimento, assim, bem técnica minucioso. da coisa, né? Isso é técnico, é bastante técnico. A gente faz aula diariamente, faz aula de balé, faz aula de contemporâneo, faz condicionamento físico. Mas a coisa, ela tá muito, assim, na pesquisa, né? Então, assim, não separa uma coisa da outra. Pode-se dizer que a coreografia que você monta, você tem a preocupação de querer dizer algo com aquilo, porque muitas vezes, pelo menos a minha sensação... Às vezes é meramente contemplativo. né? Às vezes eu assisto coisa contemporânea, dança contemporânea, e ela me faz sentir coisas, mas não me dizer coisas. O fato de você usar teatro junto com a dança, você tem essa preocupação de estar dizendo algo? Eu falo que, assim, é pra sentir. Eu também uso isso. A gente usa isso na dança, que é pra sentir, porque a gente não tem essa narrativa do teatro. Você não tem o texto, né? A gente até usa, às vezes, o texto, né? Tem um último espetáculo, eu uso um texto. Mas, mesmo assim, é uma coisa assim, é muito abstrato, né? Então, assim, a gente se fundamenta em alguma coisa, estuda. Geralmente, eu escolho personagens femininas, né? Já é uma tendência que a gente vem pesquisando no universo feminino. Daí a gente pega aquele universo, as características e vai estudando biografia, livros, tudo que tem a ver. Daí parte para imagens, parte para textos, aí parte para as referências pessoais de cada bailarina. Né? Então a gente tem muito a dizer, cada um tem muito a dizer, mas ele não é combinado. Vamos falar isso, vamos comunicar isso. Não, legal. Não, vamos levar uma proposta que realmente toque de algum jeito. Daí o jeito que tocar tá valendo. Vocês estão trabalhando em cima da obra da Tracey Emin, que é uma artista plástica inglesa, que eu não conhecia, a gente estava conversando sobre isso. Né? Então, quer dizer, a coreografia foi montada a partir dessas referências da Tracey Emin, ou você tinha uma ideia e a Tracey Emin veio complementar isso para você? Então, a gente tem um universo que a gente vem trabalhando há algum tempo, né? Então, a primeira pesquisa, assim, que fala do universo feminino foi em cima da Frida Kahlo. Frida Kahlo. Então, assim, eu pesquisei a Frida Kahlo e tinha muito essa coisa da arte autobiográfica, né? De ser uma artista, assim, visceral, que se declarava autobiográfica, né? Que falava assim, eu pinto a mim mesma assim, eu pintei meu nascimento, meu aborto, a amamentação ao seio. Então, ela tinha essa coisa ela documenta a vida na sua obra, né? Então, isso eu achei muito interessante, assim, fazer essa relação vida e obra, porque é muito visceral, né? Então, assim, o artista que se coloca... É quase um artista que não abre muitas concessões, assim. Daí, quando surgiu, vamos escrever um projeto para a cultura inglesa, tinha que ser um artista plástico britânico. Então, a gente já vinha nessa coisa de universo feminino, e há uma arte conexão aí, né? Há uma Isso. conexão entre a Frida Kahlo e a Tracey Emin. Sim, né? Ela fez Coincidentemente, ela pega uma imagem da Frida e sobrepõe o rosto dela, né? Então, acho que tem a ver com essa relação da autobiografia mesmo na obra. É uma cara forte essa menina, hein? Né? Ela nasceu em 63, tem menos de 50 anos, 47, 48 anos. Né? E você está me dizendo que ela é muito conhecida na fora do Brasil ela é bastante conhecida. Assim, faz parte de uma geração de artistas jovens britânicos, né, que fez parte da arte conceitual. Assim, então ela... E a obra dela é uma obra muito forte, né? A gente está vendo isso aí, parece uma coisa pintada com sangue, né? Uma coisa... E ela coloca suas frases, as frases de vida mesmo. As frases são bem fortes também, eu acho bem poético. Assim, Beije Minha Alma veio de uma das frases dela, Você esqueceu de beijar minha alma. Né? De uma das obras dela. Uma característica, os neons, né? Aí foi usado no cenário. I promise to love you, prometo te amar. Essa é uma instalação que ela fez, né? My bed, minha cama. Ela reconstruiu um cenário
onde ela tentou suicídio, assim. E essa história é real mesmo? Ela tentou um suicídio? Ela tem uma vida... Dizem que né? Assim, a gente nunca sabe até onde eles reconstroem a história de si mesmos. Onde a lenda toma espaço, né? Esse é muito bonitinho. Isso aí é uma tenda, ó, de 63 a 95, todos que dormiram comigo. Então todos daí ela coloca comigo. todos, assim, desde amigos, amantes, mãe, todo mundo que passou pela cama dela. My Bad e essa obra são as mais conhecidas. Ela até reclama um pouco disso. Assim, reclama um pouco disso. Porque ela tem muitas outras coisas, que ela trabalha com muita diversidade, assim, trabalha com vídeo, trabalha com grafite, trabalha com pintura, instalação, muitas cores, mas o que mais a mídia pega para divulgar foi a My Bad e a da Tenda. Claro, né? Claro. Tá os neons. A gente usa o neon também no cenário. Me fala um pouco, vamos dizer, desse processo, da construção desse espetáculo, do Beijo Minha Alma. A gente pegou alguns aspectos assim muito fortes, né, na obra dela, que ela fala do suicídio. Ela foi estuprada quando era jovem, viveu num lugar miserável. Sofreu vários abortos depois, não podia ter filhos. Então, assim, tem muita coisa assim nessa relação de morte. Tem uma intensidade muito grande. É bem intenso. Então a gente tem umas imagens fortes também, assim, de caco de vidro, né? A gente fala um pouco da... Ela também questionava muito essa questão da sexualidade, do moralismo social. É interessante porque ela morava numa cidadezinha, Margate, se não me engano o nome. Isso. E era uma cidade decadente, né? E ali ela vivia, então, nos bordéis, nos bares, né? Transitando nesse ambiente de decadência. Né? Então, ela fala disso, né, de um jeito muito... Poético, né? De um jeito poético, é agressivo e é poético ao mesmo tempo. Isso a gente busca no trabalho, né? Fazer essa mistura da poesia com a agressividade, né? Porque é muito impactante, assim. E também uma coisa que é bacana, que falam da obra dela, é que ela expõe as coisas que a gente tem mais vergonha, que são mais íntimas, de uma forma assim. Vira uma experiência estética, assim, contemplativa de todos, né? Porque todo mundo é muito íntimo, é muito dela, mas todo mundo se sente atingido, né? Porque está falando de coisas que a gente sabe o que é, né? Então até eu, quando eu vejo, eu fico constrangida, assim, de algumas situações. Assim, curioso que esse neon remete até aos neons dos cabarés e dos bares, dos letreiros. Pode ter vindo daí. Nossa, mas eu acho que tem completa relação, Se ela não pensou nisso, deveria ter pensado. Não, mas acho que tem relação, sim. Você disse que são 4 bailarinos em cena. São 4, são 2 homens e 2 mulheres. Aí tem essa coisa, né, dela questionar as relações, né, homoeróticas. A gente aborda um pouco isso também, que ela fala disso de uma forma muito exposta, né? Essa coisa da intimidade. E sempre esse espetáculo a gente busca apresentar num espaço mais próximo do público. Mais intimista. Mais intimista, e ele tem uma coisa assim de buscar um constrangimento. Quase de voyeurismo. Um voyeur mesmo. A gente entre a gente, né, e a plateia da gente. Então é como se a plateia estivesse observando e sendo meio invasora da cena. E entre a gente estabelece essa relação também. Tem uma hora que estão dançando 3 e eu fico observando, né? Então eu tô sendo voyeur da cena. Então, tem essa coisa, porque ela colocava isso de uma forma muito exposta mesmo. Então eu falo de mim abertamente, falo de coisas assim super constrangedoras, mas eu falo mesmo, né? Eu exponho e a pessoa se sente invadida. Nossa, parece que tá falando de mim mesmo. Né? Não sei, ela tem umas coisas que a gente pegou também que eu achei bem interessante. Assim, ela dá umas entrevistas bêbadas, né? Aí depois ela se coloca assim de um jeito tão né? É tão determinante assim, isso na obra dela, assim, de que isso sou eu, mas isso chega até você. Né? E isso eu acho bacana, assim, porque não é umbilical. Eu não sinto que é umbilical, né? Que fica assim, tô falando de mim e não chega em você. Não, eu tô falando de mim, mas chega em você. Já começa assim, a gente começa quebrando um vaso de vidro e espalhando os cacos. E a gente fica... aí já é aí ele é substituído por um vaso com flores, o que foi quebrado. Então, assim, tem aquele momento... E aí tudo vai misturando. Aí o vaso vira uma água que eu bebo, sabe? Aí vira um banho. Então, mas, assim... um sentido bem forte, né? Assim. São metáforas, assim, e já começa daí, né? Os cacos ficam no palco e rola uma tensão o tempo todo com medo de ser. Né? Então a gente já dança com aquela coisa do desafio mesmo, né? E pro público isso também é um... Pra vocês o tempo inteiro, você não sabe onde vai cair o caco, cada espetáculo. E aí depois a gente molha, toma esse banho, molha, daí ele tem que dançar em cima da água, que é outro risco pro bailarino, porque o chão fica molhado. Escorrega, tal, né? E vocês estão descalços, né? A gente tá descalço.
Então, tudo isso, assim, foi pensado de deixar a gente nessa situação mesmo. A gente se desafiar, né? Porque a exposição é um desafio, né? Então, isso é bem... E esse trabalho foi montado muito em cima daquilo que desafiava cada um. Cada um. Então, daí a gente foi trabalhando as características da obra dela, e aí um foi falando, essa questão do suicídio me identifica, a questão da água, o que me pega para se tornar... Para expressar alguma coisa. Isso. Né? Parabéns pelo trabalho, Vanessa, coisa bonita. Obrigada.